Então, boa noite aos três, aí o Clóvis, o João e o Jonathan. Pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de programação web, hoje, na aula do dia 20 de maio, nós vamos iniciar o conteúdo sobre JavaScript, tá? A primeira parte. Vamos ver uma pequena introdução ao JavaScript, como usar o JavaScript no HTML, como inserir ele no HTML, a sintaxe e tipos de dados, tá? Aí tem dois exercícios práticos, depois eu vou passar para vocês nos slides, tá? E também já coloquei aqui um exemplozinho de HTML com JavaScript para depois vocês terem um ponto de partida aí, né, de como começar, tá? Só deixa eu inserir o slide aqui da aula de hoje que eu esqueci. Para vocês já terem acesso aí. Então, está... Tá, então tá lá, pessoal, tá o nosso slide da aula de hoje aqui. Esse aqui é um exemplo que depois eu vou mostrar para vocês ali no navegador, tá? Então, pessoal, a gente vai hoje então fazer uma introdução, como a gente insere, né, utiliza o JavaScript com HTML, como é que eu posso inserir ele num arquivo externo, ou utilizá-lo também no próprio arquivo HTML, a sintaxe, tipo de dados, e duas atividades aí para fazer sobre esse conteúdo de hoje, tá? Semana que vem a gente vê sobre as formas de saída do JavaScript, o HTML DOM, e também duas atividades aqui em relação ao output e ao HTML DOM. Então, pessoal, o JavaScript é a linguagem de programação do HTML, tá, e da web. É uma linguagem de programação mais popular no mundo. E é uma das três linguagens que todas as pessoas que querem desenvolver, né, aplicações para a web devem aprender, né, que é HTML, que a gente já viu, que define o conteúdo das páginas web, o CSS, que especifica o layout das páginas web, e o JavaScript, a gente vai ver na aula de hoje, na aula que vem, que define o comportamento das páginas. Então, essas três linguagens, HTML, CSS e JavaScript, é imprescindível para quem desenvolve para a web, tá? E através do JavaScript, a gente pode alterar o conteúdo do HTML, alterar os atributos do HTML, alterar o estilo do HTML, lá com CSS, e também validar dados. Então, vamos ver aqui alguns exemplos aqui. Então, aqui, pessoal, por exemplo, eu tenho aqui um parágrafo, tá? Deixa eu ver aqui o código-fonte. Eu tenho aqui um parágrafo e eu consigo alterar com o JavaScript dinamicamente a formatação desse parágrafo, tá? Então, aqui eu tenho um parágrafo que eu escrevi com o JavaScript, podemos alterar o conteúdo de elemento dinamicamente. Então, eu posso tanto alterar a formatação desse conteúdo, quanto o próprio conteúdo, quando eu clico aqui no botão, disparo um evento e aciono um código JavaScript. Então, vamos clicar aqui para ver o que acontece. Ó, eu cliquei e mudei aqui o conteúdo anterior desse elemento parágrafo para um texto que eu chamei de meu texto, tá? Então, vendo isso aqui lá no HTML, então, o que a gente tinha inicialmente ali? Eu tinha lá meu parágrafo, estava escrito ali algum texto, tá? E no botão, que eu tenho ali o elemento botão, eu tenho um atributo que aqui é o onClick, mas como eu mostrei para vocês na aula passada, tem vários atributos, tá? Depois a gente pode mostrar de novo, tem vários eventos, tá? E um dos eventos é onClick. O que é esse evento? É quando eu clicar no elemento ali no botão, ele vai disparar alguma função JavaScript. E nesse caso, ele vai disparar essa função aqui, ó, trocar texto. Tá? Então, o que essa função trocar texto faz? A gente vai ver aqui embaixo no JavaScript. O que essa função trocar texto faz? Ela simplesmente pega, aqui usando o getElementById, com um elemento que tem um ID igual a Renato, tá? Esse nome que tá Renato, porque é um ex-aluno nosso, que na vez na aula eu tinha feito o nome dele e acabei deixando. Me perguntava bastante, incomodava. E estou alterando o conteúdo daquele parágrafo. Então, esse documento aqui, a gente vai ver na aula que vem, ele é um objeto, tá? Que representa a página nossa como um todo, em memória, tá? Então, eu estou dizendo que eu vou pegar minha página, usar uma função getElementById, que é uma função já inerente desse objeto aqui, document, tá? E aqui eu passo, então, o ID lá do meu elemento. O ID do meu elemento aqui, ó, é Renato, tá? Então, eu vou pegar na minha página o elemento que tem esse ID Renato, que nesse caso é esse parágrafo aqui, e vou executar a função innerHTML. O que essa função innerHTML ela faz? Ela altera o conteúdo de um elemento, tá? Que é o texto visível ali para o usuário. Então, eu vou alterar para quê? Para aquilo que eu passar aqui depois do sinal de igual. Então, eu coloquei aqui meu texto. Então, o que eu colocar aqui, eu vou alterar, tá? Lá no meu elemento
cujo ID aqui, nesse caso, é Renato, tá? Então, eu consigo fazer isso dinamicamente. Então, aqui a gente está alterando o conteúdo usando o inner HTML, a função inner HTML. Eu também consigo alterar um atributo HTML, tá? Então, aqui, ó, clicando na imagem, eu consigo alterar também valores de atributos, ó. Aqui, na verdade, estou alternando entre duas imagens, né? Vamos ver como é que é isso aqui agora. Então, inicialmente, eu tinha o elemento imagem, com aquela imagem da lâmpada de desligada, tá? E também eu coloquei nesse elemento imagem, então percebam que aqui não é um botão, tá? Aqui no próprio elemento imagem ali, IMG, eu posso também disparar um evento quando eu clicar ali na imagem. E quando eu clicar, eu vou fazer o quê? Vou chamar essa função alterar imagem. O que essa função faz? Aqui um function alterar imagem. Ela simplesmente vai alternar entre uma imagem que é uma lâmpada ligada e uma imagem que é a lâmpada desligada, tá? Então, primeiramente, eu uso também o mesmo objeto lá, o document, get element by ID. Aí aqui estou passando um outro ID, por quê? Porque eu estou pegando um outro elemento, né? Não estou pegando parágrafo, estou pegando agora esse elemento aqui, que é a nossa imagem da nossa página ali. E estou jogando isso para uma variável aqui, que eu chamei de image. Tá? E aí, com essa variável aqui, o objeto imagem, ele tem alguns atributos, tá? Entre eles é o source, que é o que a gente utiliza aqui para, ó, eu dizer qual é o caminho da imagem que eu quero pegar. Então, no JavaScript, eu consigo mudar esse caminho aqui dinamicamente. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, eu vou dar uma imagem.source.match desligada. Por que isso? Para eu ver se o caminho atual, que eu estou utilizando para a imagem, né, ela tem o texto nesse caminho, né, tem a palavra desligada, que seria essa aqui, né. Por quê? Porque se estiver desligada, eu tenho que mudar para uma outra imagem, que eu tenho nessa pasta imagens aqui, que é o ligada.gif. Então, caso ela tenha esse texto desligado na imagem atual, eu tenho que mudar o source da minha imagem para a minha outra imagem, que é a imagem ligada a GIF. Caso contrário, quer dizer que então que a imagem já está ligada, eu tenho que voltar para a imagem desligada, tá? Eu vou entrar aqui só para vocês verem aqui. Peraí, desculpa aqui. Ó, aqui é a minha pasta imagem, tem duas lâmpadas aqui, tá? Duas imagens, uma ligada e uma desligada. Então, a única coisa que a gente está fazendo ali é quando eu clicar em uma, eu vou alterar o atributo source, passando aqui o caminho dessa outra imagem, e quando eu clico na desligada, eu volto para ligada, tá? Então, é isso aqui que esse código faz. Se está desligada, eu quero carregar a imagem ligada, caso contrário, eu vou carregar a desligada. Então, a gente tem esse efeito aqui de alternar as duas imagens, tá? Com JavaScript. Também posso alterar o CSS do HTML. Então, quando eu clicar aqui no botãozinho, eu posso alterar a formatação do meu texto. Então, aqui eu tinha novamente um parágrafo qualquer, um botão, que também quando eu clicar no botão, eu vou chamar uma função que eu chamei de alterar CSS. E esse parágrafo tem um ID parágrafo CSS. Então, esse ID aqui eu vou usar lá para pegar o elemento. Então, vocês já perceberam que normalmente a gente vai usar sempre isso aqui, ó, document.getElementById, passando um ID que é do meu elemento, para eu conseguir pegar esse elemento, né, criar uma imagem desse elemento aqui, um objeto desse elemento. Eu peguei, então, esse objeto aqui e coloquei numa variável x, esse elemento, e vou alterar, então, o quê? Eu alterei ali o tamanho da fonte para 30px e a cor para azul. Como é que a gente faz isso? Todo objeto também, pessoal, quando a gente utiliza aqui JavaScript, ele tem um atributo style, tá? Que é para alterar o estilo do objeto, do elemento. Então, eu dei aqui um x, que é o objeto que eu peguei anteriormente, ponto style, ponto font size, igual a 30px. E x.style.color igual a blue. Perceba que eu sempre passo, tá, pessoal, aqui, entre aspas, desculpa, tá, o valor, para esses atributos aqui. Então, aqui eu estou dinamicamente mudando o tamanho da fonte e também estou mudando a cor, desculpa, para azul, tá? Então, tudo que a gente consegue fazer com CSS, no CSS, tá? A gente consegue fazer com JavaScript de forma dinâmica. Alterar fonte, alterar tipo de fonte, alterar fundo, negrito, enfim, qualquer estilo CSS a gente consegue fazer isso usando JavaScript. E é isso aqui, pessoal, que a gente vai ver na aula que vem, que a gente chama de DOM, tá? Eu crio um objeto do elemento e eu consigo navegar pelos atributos desse objeto e também alterar esses atributos aí dinamicamente. E por fim, aqui eu só fiz hoje em dia a gente usa pouco assim, porque tem algumas bibliotecas prontas, né? Mas enfim, para validar aqui algum dado, eu tenho que seguir aqui o número de 0 a 10. Era 1, mas é de 0 a 10. Então, sei lá, vou inserir 5 aqui, vou clicar para validar. Ó, valor permitido. Se eu colocar ali 11, é valor inválido. Se eu colocar
2222 também é inválido. Então, só uma funçãozinha bem simples de validar um dado qualquer ali. Então, essa aqui eu criei ali um input, e que também criei um botão que quando eu clico, ele chama a função validar, tá? Que no eventual clique, eu vou validar aquele dado ali. E eu também tenho aqui um elemento P com a ID saída, porque é nesse elemento P, aqui nesse parágrafo, que eu vou colocar esse textinho aqui, tá? Quando eu clico no botão para validar, esse texto aqui, eu tenho que colocar ele em algum elemento, né? Então é esse parágrafo aqui, tá? Então aqui eu vou trabalhar com dois ID, com o ID número para pegar o valor que o usuário inseriu e verificar se está entre 0 e 10, tá? E vou usar o ID saída para depois que eu verifiquei se o valor é permitido ou não, eu inserir nesse elemento aqui de ID saída o texto ali se é um valor permitido ou se é um valor não permitido. Então essa funçãozinha aqui. Pega então o elemento lá número pelo ID, né? O elemento input lá pelo ID número. E daí o ponto value, ele me retorna o valor que o usuário digitou aqui. Então, se eu digitei 100, cara, aqui, essa instrução aqui vai me retornar o valor 100, e eu vou colocar esse valor na variável x. E aqui eu só vou fazer um if para verificar se esse valor é maior ou igual a 0 e se ele é menor ou igual a 10, que eu quero que seja um valor entre 0 e 10, tá? A gente sabe que 100 não é, né? Então, ele vai cair aqui no else, né? Um valor inválido. Caso fosse entre 0 e 10, seria aqui valor permitido. Então, dependendo se ele for entre 0 e 10, eu coloco na variável texto que eu criei aqui anteriormente, valor permitido. Caso contrário, eu coloco valor inválido. E daí, no final, eu pego lá aquele elemento que é o parágrafo, que tem o ID igual a saída, que é esse aqui que inicialmente está sem conteúdo, está vazio, e vou jogar nele o quê? O texto, se é um valor permitido ou se é um valor inválido. Tá? Como é que eu faço isso? Usando sempre o inner HTML, que é o responsável por alterar o conteúdo dos elementos no HTML. Tá? E aí eu passo, então, aqui a variável texto, eu vou alterar, então, dinamicamente aqui, esse parágrafo com valor permitido ou não, desde que eu coloque valores entre 0 e 10, vai estar permitido, se é valor diferente, vai estar inválido. Esse arquivo aqui, pessoal, é o que eu coloquei lá no Siga, tá? Depois vocês podem usar aí e já ir testando. Percebam que aqui, o que eu fiz, pessoal? Eu não coloquei um JavaScript externo, justamente para ficar até mais fácil a gente visualizar, tá? Mas, normalmente, a gente vai criar um JavaScript externo, um arquivo, e vai incluir ele aqui no cabeçalho do nosso HTML. Quando a gente quer fazer no próprio arquivo HTML, como é que a gente faz? A gente, lá no final, ou no início, enfim, mas normalmente a gente usa no final, eu abro aqui a tag script do HTML, escrevo todo o meu JavaScript, e lá no final eu fecho a tag script. E perceba que eu coloquei isso dentro do body, tá? O meu script dentro do body. E vocês perceberam também que as funções, para a gente criar uma função JavaScript, é bem simples, né? Eu uso a palavra-chave function, dou um nome para a minha função, abro e fecho parênteses, tá? Tem que fazer isso. Depois abro chaves, escrevo a função e fecho chaves, tá? Function, nome da função, abro e fecho parênteses, abro chaves e fecho chaves. Todas as vezes que a gente vai criar uma função, a gente vai usar esse formato aqui. Tranquilo? Mais ou menos? Vamos praticar? Vamos praticar. Então, o JavaScript é uma linguagem de programação, né? Então, assim como C, como Java, como PHP, tem que um pouco, aprender ou praticar um pouco para aprender a sintaxe ali, né? Da linguagem, tá? Mas uma coisa importante você tem que entender é que, assim, para a gente ativar o JavaScript, a gente tem que executar um evento, tá? Tem que disparar um evento. E esse evento, muitas vezes, é no clique aqui, tá? Que é esse on-click. Quando eu clicar no botão, quando eu clicar numa figura, entendeu? Ou quando eu, sei lá, arrastar o mouse, enfim, tem vários eventos diferentes, tá? Então, a gente tem que disparar um evento na página para daí sim o JavaScript ser executado e fazer alguma coisa, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Inclusive, tem um evento de onload, por exemplo. Eu posso fazer um evento que, quando a página minha do HTML carrega, eu vou disparar lá um código JavaScript para fazer alguma coisa. Isso também existe, tá? Então, se a gente for lá no W3 School, escrevi errado aqui, não vai dar certo. W3 School, JavaScript, Learn JavaScript. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês é aqui os objetos, não é isso que eu quero.
JavaScript HTML Events. Esse que eu quero. Esse aqui é a lista de eventos, pessoal, tá? Tem vários eventos, ó. Input events, on blur, on change, tipo, quando eu mudo lá um conteúdo de um input ou de um select, tá? Aqui on select, quando eu seleciono um texto, tá? Então tem vários eventos aqui. Quando eu pressiono uma tecla, quando eu solto uma tecla, eventos de mouse, on over, clique, on click, double click, também eu posso ter um evento que só quando eu clicar 2 vezes eu quero disparar o evento, se eu clicar só uma não vai acontecer. Então aqui tem todos os eventos, ó, eventos de load, tá? Que vocês podem utilizar. Então aqui, ó, por exemplo, on blur é quando a gente deixa um campo de texto, por exemplo. Eu estou aqui no campo de texto, ó, estou com foco aqui, eu saio para outro lugar. Então, quando eu fazer essa saída aqui, ele vai disparar um evento, tá? Aqui, on focus, quando a gente ganha o foco, quando eu clico aqui no campo de texto para escrever alguma coisa, cliquei no campo de texto, evento. Esse aqui é o evento on focus. Então, tem a lista de todos os eventos que vocês conseguem utilizar. O que eu mostrei para vocês ali é o on click, que está aonde? Aqui, on click, tá? Exatamente isso que a gente viu aqui, ó, on click. Então, isso tem que ficar bem claro. Eu disparo um evento de alguma forma, e aí, quando dispara esse evento, a gente normalmente executa, né, algum código JavaScript. Então, como é que a gente insere JavaScript no HTML? Então, o JavaScript pode ser colocado entre as tags body ou entre as tags reads do HTML, tá? Então, ali eu coloquei no body, mas também podia colocar aquele código lá no read. E o código JavaScript deve ser inserido também entre as tags scripts, tá? Então, a gente pode fazer, como eu fiz aqui, tá? Aqui na própria página, eu abri a tag script e coloquei todo o código JavaScript aqui. Desceria, por exemplo, aqui um exemplo que a gente viu aqui, ó, document get element by ID, passando elemento e no HTML JavaScript. Então, eu posso misturar, né, o código JavaScript com HTML, mas sempre o código JavaScript tem que estar dentro da tag script. Ou eu crio um arquivo JavaScript externo, tá? E aí vai ter a extensão .js. Então, vai ser qualquer coisa lá o nome do arquivo, .js. E aí, como é que a gente faz? Aí, a gente também vai usar a tag script, ó, como a gente viu ali anteriormente. Só que daí a tag script vai estar vazia aqui, né? Porque eu não vou colocar o código JavaScript aqui na tag, dentro da tag, eu vou colocar, na verdade, no arquivo externo. E aí, eu vou usar o atributo source dessa minha tag script aqui e passar aqui no source, no src, o caminho do meu arquivo JavaScript externo, tá? Então, estou separando o código JavaScript do HTML. Então, aqui, isso aqui eu faço o quê? Eu faço aqui e coloco lá no read, tá? E aí eu estou inserindo, então, um arquivo externo no meu HTML. Quais as vantagens de utilizar um arquivo externo de JavaScript? A gente separa o código HTML do código JavaScript, torna o HTML e o JavaScript mais fácil de ler e manter, e arquivos JavaScript em cache podem acelerar o carregamento da página. Porque se eu, por exemplo, eu coloco um arquivo separado, JavaScript, eu acesso lá um site, esse arquivo, muitas vezes, ele fica em cache, esse JavaScript, né? Então, depois que eu for acessar novamente aquele site, esse arquivo já pode estar em cache, e eu não vou precisar carregar de novo, né? Fazer o download de novo desse arquivo JavaScript, já vai estar em cache. Então, isso facilita também no carregamento da página, ok? E agora vamos ver a parte da sintaxe do JavaScript, né? E também os tipos de dados. Então, as instruções de JavaScript são separadas por ponto e vírgula. Então, por exemplo, quero declarar uma variável ano, e vou passar para essa variável o valor 2015. Então, a forma de declarar é assim, var, é uma palavra-chave, aqui o nome da variável ano, igual 2015, ponto e vírgula. Então, essa variável aqui foi declarada com o valor inicial de 2015. As instruções de JavaScript são compostas por valores, que seria, no caso aqui, 2015, né? Operadores, aqui seria um operador de atribuição, expressões, palavra-chave, que seria o var, tá? E comentários. E a gente define também no JavaScript dois tipos de valores, né? Valores fixos e valores variáveis, tá? Aqui a gente está criando uma variável, depois eu posso alterar futuramente o valor dessa variável, tá? Então, o que é um valor fixo? O valor fixo, normalmente, é o que a gente coloca aqui, atribui a variáveis, né? 10.5, 50, ou 10.5, 10, uma string de texto, tá? Aqui com aspas duplas, ou com aspas simples, tá? Então, são valores fixos. Já o valor variável, quando a gente pega esses valores fixos e atribui a uma variável, né? Como, por exemplo, var nome igual a Mário, var ano, então eu posso declarar uma variável sem passar nenhum valor inicialmente, né? Eu só declaro ela, ela vai ficar como vazia, e depois, no meu código, mais para frente, eu consigo, então,
atribuir um valor a essa variável ou até alterar um valor dessa variável. Tá? Isso é como qualquer outra linguagem que vocês já tenham visto. Tá? Operadores, a gente tem um operador de atribuição, que é o sinal de igual, então, para atribuir um valor a uma variável, e operadores aritméticos, né, que é os parênteses, mais, menos, multiplicação e divisão, que é a barra. Também tem as expressões, que é a combinação de valores, variáveis e operadores utilizados para calcular um valor. Por exemplo, se colocar 5 multiplicado por 10 mais 1 entre parênteses, lembrando que os parênteses aqui têm sempre precedência, né? Então, primeiro eu vou resolver essa soma, que vai dar 11. 11 multiplicado por 5, 55, né? É a aritmética básica. E aqui, pessoal, no JavaScript a gente consegue fazer isso aqui também, ó. O que é isso aqui? Eu vou somar o Mário mais o João, aqui mais um espaço em branco? Não. Quando a gente utiliza texto, né, o string no JavaScript, com o sinal de mais, ele vai concatenar as strings, tá? Então, se eu colocar aqui Mário mais um espaço em branco mais João, eu vou estar criando, na verdade, uma nova string, né, um novo texto, que é Mário, espaço em branco, João, tá? Então, essa aqui é uma forma de concatenar as strings ou texto em JavaScript com mais, tá? Tem outras formas também, mas essa aqui é uma das formas que a gente consegue fazer essa concatenação, ok? As palavras-chave são usadas para identificar ações a serem executadas, como, por exemplo, var para variável, for, repetição, while, repetição, function para criar a função, entre outros, né, tem bem mais, e comentários, que a gente pode utilizar um comentário com barra, barra, ou barra asterisco, escreva um comentário, barra asterisco, tá? Então, esse aqui seria um comentário de única linha, né, barra, barra, e o barra asterisco seria um comentário de múltiplas linhas, tá? Assim como tem também em outras linguagens. E os identificadores são os nomes utilizados para nomear as variáveis, funções e palavras-chave, tá? O primeiro caractere deve ser uma letra, um sublinhado ou um cifrão. Então, no JavaScript, eu não consigo nomear uma variável, uma função, começando o primeiro caractere com um dígito, tá? É obrigado a ser uma letra, o sublinhado, que é um underline, ou um cifrão. Então, números não são permitidos como primeiro caractere, quando eu vou nomear uma variável, uma função, ou também até uma palavra-chave. E todos os identificadores de JavaScript são case sensitive. O que quer dizer isso? Que se eu criar uma variável com letra maiúscula, é diferente de eu criar uma variável com letra minúscula, tá? Então, se eu crio uma variável ano com a letra A maiúscula, essa variável é diferente se eu criar uma outra variável ano com a letra A inicial ali minúscula, tá? Então, isso é bem importante vocês saberem, ok? Então, ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas. E agora, então, por fim, o tipo de dados que a gente tem no JavaScript. A gente tem o tipo booleano, né, que é o true ou false, verdadeiro ou falso. O number, que é o número, que pode ser escrito com ou sem decimal, então 100.50 ou 200, enfim, qualquer número. Então, o que separa o decimal no JavaScript é um ponto, tá, não é uma vírgula. Isso é, acho que praticamente todas as linguagens, né, é o ponto. Arrays, que em JavaScript são escritos com colchetes, tá? Itens dos arrays são separados por vírgulas, e o índice do array é baseado em zero, como também acho que em todas as linguagens existentes. Então, por exemplo, como é que eu crio um array no JavaScript? Var, de variável, carros, aqui é um array que eu estou criando, eu vou passar alguns nomes de carros, mas poderia ser qualquer nome, né, para o meu array, aqui eu chamei de carros, lembrando que eu tenho que começar com uma letra, com um underline ou um cifrão, não posso começar aqui com um número, tá? Esse meu array, o nome desse meu array. Igual. Então, como é que eu vou atribuir valores ao meu array aqui? É entre colchetes, como a gente falou aqui anteriormente, e separar os valores por vírgula. Então, Fusca, vírgula, Golf, vírgula, Palio, vírgula, Palio. Aqui eu estou passando, então, palavras, né, strings. Então, como são palavras, que são textos, né, é um dado de texto, eu tenho que colocar entre aspas duplas ou aspas simples, né? Então, está aqui os 3 valores do meu array. Tá? Então, uma forma de criar array. Poderia criar um array com números? Sim. Ficaria, por exemplo, 1,5,10,20, tá? Sempre entre colchetes. E os objetos em JavaScript, a gente também consegue criar objetos, tá? Eles são escritos com chaves. Então, o início aqui é igual, né? Aqui eu vou criar um objeto var chamado pessoa, igual. Aí aqui que muda, tá? Diferentemente que aqui a gente usa colchetes, aqui a gente vai usar chaves, tá? Então, abro chaves, fecho chaves. O que o objeto ele tem? Ele tem alguns atributos, e cada atributo ele tem um valor. Então, aqui o atributo nome, 2 pontos, Guilherme. Então, eu estou criando um objeto que tem um dos seus atributos, é o atributo nome,
Estou dizendo que esse atributo, inicialmente, ele tem o valor de Guilherme. Separo por vírgula, criei um outro atributo, que eu chamei de sobrenome. 2 pontos, Klein, que é meu sobrenome, tá? Vírgula. Criei um outro atributo desse objeto, que é a idade, 2 pontos, 27, que eu estou passando aqui a minha idade, que já não é mais essa idade faz tempo, né? Que é para manter a minha idade novinha. Então, para acessar a propriedade nome, por exemplo, de um objeto pessoa, como é que a gente consegue? Eu quero saber qual é o valor do atributo nome desse objeto pessoa. Como é que eu faço isso? Duas formas. O nome do meu objeto, que nesse caso é pessoa, ponto, o nome do atributo, que nesse caso é o atributo nome, ou nome do objeto, pessoa, entre colchetes, eu passo daí aqui entre chave, entre aspas, o nome do meu atributo aqui, que é nome. Eu queria pegar a idade do Guilherme, como é que eu faria? Pessoa, ponto, idade, ou pessoa, entre colchetes, idade. Quero pegar o sobrenome, pessoa, ponto, ponto sobrenome, ou pessoa, entre colchetes, o nome aqui do atributo, que é sobrenome. Então, essa é a diferença aqui do objeto de array, né? O array é uma lista de valores, né? Eu tenho aqui o índice 0, índice 1, índice 2, mas é uma lista de valores consecutivas. Um objeto é uma lista de propriedades, né? E cada propriedade tem o seu valor. Tá? Aí a forma até de a gente acessar é diferente, tá? O array a gente pode acessar aqui por o índice 0, 1, 2, 3, enfim. E aqui no objeto a gente acessa pelo nome da propriedade, tá? Dessas duas formas aqui. E a gente também pode declarar aqui uma função, né, como a propriedade de um objeto, tá? Então, por exemplo, eu quero criar uma função que eu vou concatenar aqui o nome e sobrenome para que eu já tenha isso pronto quando eu quero, por exemplo, escrever meu nome completo, tá? Então, como é que eu poderia fazer isso? Ó? Então, eu criei o mesmo objeto pessoa com o atributo nome, Guilherme, o atributo sobrenome Klein, a idade. E dentro do objeto eu criei o quê? Ó? Isso aqui é um pouco estranho, tá? Mas dentro do objeto eu criei uma função. Coloquei aqui, ó, nome completo, 2 pontos, function. É como se eu estivesse aqui criando uma propriedade chamada nome completo, só que o valor dessa propriedade não é um valor fixo que eu estou aqui escrevendo diretamente, e sim é o retorno de uma função. E essa função é essa aqui, ó, function, return tsname mais espaço tsobrenome. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que essa função vai me retornar o tis, pessoal, para se referenciar o próprio objeto a que essa função aqui pertence, tá? Então, retorna o nome desse objeto, que é a propriedade nome desse objeto, que é o Guilherme, e concatena com o espaço em branco e concatena com o sobrenome, ou a propriedade de sobrenome também desse objeto, tá? Que é o Klein. Então, quando eu for dar lá um pessoa, ponto, nome completo, ele já vai me trazer o Guilherme, espaço, Klein, tá? Então, é como se eu estivesse aqui criando estou criando uma função, né, que vai me retornar já com concatenação desses meus dois nomes aqui, tá? Guilherme e Klein, ok? Claro que aqui é um exemplo, de repente não faria muito sentido, mas é só para vocês verem que a gente tem essa opção, tá? De dentro do objeto criar uma função para, por exemplo, retornar valores desse objeto de forma completa. Poderia criar aqui uma função, função todos os dados, e essa função me retornar aqui numa linha só todos os valores aqui das propriedades do objeto, tá? Ou algo assim, tá? E sempre que, nesse caso, pessoal, em específico, tá? A gente não passa o nome para a função, tá? É só function, abre e fecha parênteses, tá? Daí não tem o nome dela, ok? E lembrando que a gente tem que usar o return aqui para retornar alguma coisa. Eu podia botar aqui return 100, por exemplo. Aí, a propriedade nome completo, ela teria como valor o dígito 100, tá? Então, qualquer coisa que eu retornar aqui, seria atribuída aqui a esse nome completo. Deixa eu voltar aqui. Daí, tranquilo, mais ou menos? Bastante coisa, mas tem que praticar, não adianta, né? O que eu ia mostrar aqui, pessoal? Peraí. Tem aqui vou passar as atividades, depois eu mostro para vocês o que é o resultado final, tá? Então, aqui a atividade 1 é declarar um array com 5 nomes de pessoas dentro de uma função. E essa função deve percorrer o array utilizando o comando for e escrever os nomes das pessoas através do método innerHTML, tá? E criar um botão que execute essa função para mostrar nomes na tela do navegador. Então, o que seria isso aqui? Seria isso aqui, ó. Tem um botão lá, mostrar nomes. Quando eu clico, ele me mostra aqui uma lista de nomes, tá? Só, claro, aqui eu estou fazendo isso com JavaScript, né?
Então, aquela função lá, essa aqui, ó, mostrar nomes, tá? Então, eu criei aqui um objeto, criei um array com nomes, e vou percorrer esse array com for, e vou escrevendo, então, cada um desses nomes lá na minha página HTML. Essa era uma atividade. E a outra, declarar um objeto carro com as propriedades nome, marca, placa e ano, dentro de uma função, escolher qualquer valor para as propriedades. Então, essa função deve utilizar o comando forin, que é um outro comando, para percorrer as propriedades do objeto e escrevê-los utilizando o método também innerHTML. E criar um botão que vai executar essa função para mostrar propriedades na tela do navegador. Então, é a mesma ideia, ó, vou criar aqui um botão, mostrar carros, quando eu clicar, vou mostrar aqui informações aqui desse objeto, que no caso aqui é um carro Gol, Volkswagen, a placa e o ano. No HTML, pessoal, não tem nada demais, tá? É um botão, ó, um elemento botão, tipo button, onClick, que é quando eu clicar lá no botão, eu vou executar uma função JavaScript. A mesma coisa para o outro lá. O outro botão é mostrar carros, quando eu clicar nesse botão, vai executar uma outra função. Tá? E aqui eu queria mostrar tudo, que era só para... Eu coloquei umas coisas a mais aqui, tá? Coloquei uns objetos aqui de pessoas, com nome, idade, sexo, enfim. Isso aqui não é para vocês fazerem. Era mais para mostrar para vocês, tá? Então, o HTML aqui é bem tranquilo. É um botão que, quando eu clico, vai disparar uma função. Aí, a questão toda é a função, tá? Mostrar nome, mostrar caso, enfim. Aqui tem essa mostrar tudo aqui. Então, depois, na aula que vem, aí eu posso postar esse arquivo lá para vocês também. Tá? Se vocês estiverem meio perdidos. E o for, pessoal, o forinho, ó, lá no W3 School, se vocês forem aqui no Java, arrays, deixa eu achar o... Aqui, ó. Loop forin, tá? Tem o loop forin, tá aqui, ó. Ele é usado justamente para objetos, tá? Então, quando eu falei para vocês aqui, cria um objeto e use o forin, tá? Não é porque eu quero, é porque o certo é a gente usar isso. Tem até aqui um exemplo, tá? Ó. Lá no W3 School. Tem um objeto person aqui, pessoa, com nome, sobrenome e a idade, e faço um forin e percorro esse objeto aqui, pegando cada um desses valores, tá? Então, o forin até auxilia aqui na hora de a gente percorrer o objeto. Percebam que o que eu faço aqui? Eu dou um for entre parênteses x em person. O que isso quer dizer? O person é o meu objeto. O x é a variável atual que vai, na verdade, percorrer todos os atributos, tá? Então, na primeira passada do for, o x ele equivale a fname, que é o primeiro atributo. Primeira propriedade, desculpa. A segunda passada do for, ele vai valer aqui o last name. E na última, a idade, tá? Então, é como se cada vez que o for faz um loop, esse x está correspondendo a cada uma das propriedades aqui do objeto, tá? Tá lá no W3 School. E também tem um loop for, que é semelhante daí. Também aqui, ó, para usar com array, que é aquele exemplo que eu dei para vocês ali. Ó, tem um array de carro também, texto, for, para percorrer o array e mostrar aqui os exemplos. Na verdade, eu tirei aquele exemplo da aula, eu tirei daqui, tá? Só alterei os valores, enfim. Escrevi um pouco diferente, mas... é isso. Então, usar o forin e o for nessas duas aqui atividades. Os demais, João, Jonathan? Estão aí, já estão sumindo? Esse arquivo de JavaScript tu faz no mesmo editor, né? Sim, pessoal. Mesmo editor, tá? Eu vou abrir um arquivo aqui, peraí. Atividade, vamos pegar... essa aí mesmo. Mesmo editor, tá? Editor de texto aqui, Cláudio, ó. Aqui o que chamei atividades.js, ó, já começa direto, ó, function alterar conteúdo, function adicionar link, remover link, function mostrar nomes, mostrar carro, mostrar tudo. Aqui eu criei só as funções, tá? Beleza. Tá. E lá no lado School, lá no comecinho, lá também tem a parte que a gente viu de sintaxe, né? Tem bem mais coisas. Essa parte do DOM aqui, que é o get element by ID, que a gente vai ver na aula que vem, tá? Essa parte do DOM aqui, ela é mais complicada, na verdade, tá? Essa de aqui, ó, por exemplo, aqui,
criar um node, ó, cria um elemento, ó, eu consigo JavaScript, pessoal, tudo que eu faço no HTML eu consigo fazer só com JavaScript, eu consigo criar uma página inteira só com JavaScript, claro que dá muito trabalho e não faz sentido, né? Mas, por exemplo, aqui eu estou conseguindo, ó, criando um elemento do tipo A, que é um link, estou criando também aqui um node, que seria o conteúdo desse elemento link aqui, tá? A gente dá uma append shield aqui para eu dizer que esse link, ele tem como conteúdo isso aqui, esse texto aqui, tá? Consigo passar para ele o href, que é quando eu clicar no link, para onde é que ele vai, o ID, o target para abrir ou não uma nova aba, pegar uma div lá no meu elemento, no meu HTML, desculpa, e adicionar esse link nessa div aqui, dando o append shield aqui, tá? Então, a gente vai ver que o Doom, ele é uma árvore de objetos, né? Tem objeto pais, objetos filhos, a gente consegue adicionar e remover objetos dessa árvore, tá? Então, essa parte do Doom aqui que a gente vai ver na aula que vem, é um pouquinho mais avançado. Então, por exemplo, ó, eu consigo clicar no botão, criar um elemento dinamicamente aqui, que é um link, quando eu clico, eu vou para o site do W3Cook, por exemplo. É aquele corte que a gente viu ali. E também consigo remover dinamicamente isso, tá? Então, eu consigo criar qualquer elemento dinamicamente, remover, enfim, alterar propriedades com o JavaScript, tá? Então, esse aqui é o adicionar link. E aqui eu criei uma outra para remover o link, tá? Então, isso aqui na aula que vem é um dos exercícios que você tem que fazer. Criar um link e remover o link de forma dinâmica, tá? Deixa eu ver só que tem atividade aqui. Então é isso. Dúvidas, senhores? Muitas? Poucas? E como qualquer programação, qualquer linguagem tem que dar uma programadinha, né? Dar uma praticada para pegar um pouco, né? Senão fica complicado. Sobre o CSS, pessoal, conseguiram fazer tranquilo lá? Entenderam bem? Sim. Beleza. Eu acho que dos três, acho que JavaScript ali. Vocês já tiveram programação? Não é tão difícil, tá? Assim, em relação. Mas é que, dependendo, como eu falei, com Doom, essa parte de Doom ali de criar os objetos é um pouquinho mais complexa, tá? É um pouquinho, uma coisa mais nova, assim, em relação ao CSS e o HTML. Mas também não é uma coisa que se utiliza muito, assim, muitas vezes, porque hoje a gente utiliza muito já aquelas bibliotecas prontas, enfim, né? JavaScript que já auxiliam bastante, então a gente não faz isso tanto na mão, assim, né? Isso aqui é mais só para realmente vocês aprenderem, entenderem que existe, tá? Mas não que na prática vai, de repente, criar objetos ali na mão, sabe? Mas que é bom vocês saberem. E se usa JavaScript ainda? Sim, sim. Sim, tudo, né? Se usa muita biblioteca, tipo, o Bootstrap usa JavaScript, o jQuery usa JavaScript, tá? Todas as bibliotecas aí de lado do cliente usam JavaScript por baixo. Qualquer site tu entra. Peraí que eu caí. Voltei. Tá gravando então. Qualquer site que entrar aí. Tá vendo a minha tela ou não tô mais, né? Não. Vou Tá voltar. preto. Agora sim. Agora apareceu, né? Ah, Entrar aqui na site da Globo, tá? Vamos ver aqui, código-fonte. Nem consigo dar um código-fonte aqui. Aqui, ó, JavaScript, negócio do Google, geolocalização, tudo tem já. Todas as. Vai ser difícil pegar, né? Que é gigante, mas tudo hoje usa JavaScript, tá? Aquela parte de geolocalização do Google, JavaScript, tá? Só como eu falei, você não usa puro, né? Usa mais bibliotecas, mas que por trás usa-se o JavaScript. sim. Aqui, ó. JavaScript, tá vendo aqui, Clausão? Sport. Então, usa
Dificilmente vai ter alguma página hoje web que não tenha alguma coisinha de JavaScript. Né? Uhum. Entendi. Mais alguma coisa, senhores? Isso aí, da minha parte. Até a gente depois, dependendo do andar da carruagem, se der, a gente vê alguma coisa de jQuery ali, que é uma biblioteca JavaScript, ou Bootstrap também, né? Que usa o JavaScript também por trás, mas o Bootstrap daí é uma biblioteca de layouts, né? Usa o CSS também. Que daí a gente já tem. O pessoal usa mais para desenvolver, né? Para não ficar muito assim só com JavaScript, com CSS na mão. Eu já fiz sites já só tudo na mão, só usando praticamente jQuery, só JavaScript e CSS. Mas hoje já tem bibliotecas que facilitam bastante algumas coisas. Então tá, senhores, eu vou parar aqui a gravação.